Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Glória seja dada ao Senhor. Eu estou emocionada, porque desde quando o Senhor me colocou naquele lugar, o Senhor tem falado de recompensas. Eu falei, Deus, a maior recompensa do céu eu já recebi, que é ter a vida da minha pastora restaurada. Aleluias, eu não poderia ter um presente maior do que poder vê-la adorando, bendizendo o Senhor. E o Senhor é tão lindo, o Senhor cuida tanto. Ela já testemunhou sobre as coisas que aconteceram. A Sara testemunhou sobre as coisas que aconteceram naquele lugar. E no dia que a Sara guerreou, e no dia que ela passou mal, nesse dia eu estava guerreando, orando. E nesse dia eu vi castras de demônios. Quando eu olhava debaixo da cama dela, eu vi os demônios rodando. A UTI é um lugar muito claro, e entrou uma nuvem negra dentro daquele lugar. E quando eu olhei para a porta da UTI, eu vi o anjo da morte em pé. Eu não tinha mais forças, porque a capacidade é só do Senhor. Quem estava guerreando ali era o Senhor. E naquele instante, meu coração acelerou tanto, e eu falei, Deus, eu não tenho mais forças, eu não sei o que fazer, mas Senhor, se tu amas ela, se tu me amas, Deus, no nome de Jesus, sopra a vida sobre ela. E naquela hora Deus falou, estende as suas mãos. E eu estendi as minhas mãos. Tinha uma pastora, amiga dela, que estava clamando pelo telefone, porque eu já estava desesperada. A pastora Ana clamou quando ela estava passando mal. A pastora Laura estava clamando. E naquela hora nós começamos a expulsar castas de demônio. Quando eu estendi as minhas mãos sobre a direção da porta, eu falei, no nome de Jesus eu te ordeno, sai o espírito da morte. E foi quando ela voltou a si. Ela estava com as pupilas, dilatadas. Irmãos, foi uma cena de terror. Eu confesso para vocês que no outro dia eu não consegui, eu sentia dor no fio do meu cabelo. E eu falei, Deus, se tu não me socorrer, eu não dou conta. Senhor, me ajuda. E ela não falava, a pastora não falava. E eu recebi um áudio. Assim que nós paramos de guerrear naquele lugar, eu recebi um áudio de um pastor amigo dela. E ele falou assim, Kátia, você pode não estar entendendo por que você está aqui, mas o Senhor, Ele escolheu você. Você pode estar achando que você não é capaz, mas o Senhor hoje renova as tuas armaduras. Receba a força do céu. E ali a dor de cabeça foi tirada de mim. E nesse instante a pastora acordou. Voltou o si dela, porque ela estava fora de si. As pupilas dilatadas. Ela falava muito baixo. E naquele instante ela olhou para mim. E foi a palavra que ela disse foi, não me deixe. E eu falei, pastora, eu entrei aqui de mão dadas com a senhora e eu vou sair daqui de mão dadas. Foi quando a Sara ministrou que ela não ia morrer. Cada um falou em uma parte que estava vivendo, mas quando ela passou por esse vale, que Deus levou a Sara, que a Sara ministrou que ela não ia morrer, eu estava naquele instante na UTI, guerreando, repreendendo o espírito da morte. Tinha pessoas clamando e Deus, Ele fez um milagre sobrenatural. A honra e a glória é do Senhor. Igual foi falado, Deus me escolheu, mas o amor de Deus é tão grande por ela. O amor de Deus é tão grande, porque a Deise está aqui, que esteve comigo ali no monte. Eu não vou deixar de falar. Nós estávamos no monte, eu saí da casa da pastora quando ela teve alta, eu dormi com ela. E no outro dia eu estava na casa dela e fui ao monte. Eu estava extremamente cansada. Eu passei 9 dias sem dormir na UTI. E mesmo assim eu falei, eu vou ao monte para glorificar e bendizer o nome do Senhor, para agradecer pela vida dela. E eu subi naquele monte, eu estava tão cansada, que quando a gente encerrou a oração, eu falei, gente, me perdoa, mas eu vou descer, eu não vou dar as voltas, porque eu estou muito cansada. E quando eu subi, eu falei, Deus, renova as minhas forças. E o meu coração estava aflito. Eu e a irmã Glória estávamos num propósito, a qual Deus colocou no coração da Glória, e a Glória falou, Kátia, vamos orar por este propósito. E eu comecei a orar por este propósito. E quando eu subi, a única coisa que eu falava para Deus, Deus, eu não aceito nenhuma sequela sobre a vida dela, porque a obra que o Senhor faz é por completo. A obra que o Senhor faz é por completo. E ali quando eu fui descer o monte, falei, Deise, vamos só até ali na portinha do monte que eu vou descer. E quando eu estava descendo, Deus usou uma pastora
Pastora Suelen, ela é até aqui de Samambaia. Ela me chamou, estava até desarrumada. E ela falou assim: irmã, eu posso orar por você? Eu levei um susto. Eu falei: amém. Só que eu não gosto que ninguém ponha as mãos na minha cabeça. Para mim é a autoridade do meu pastor, que eu sei que tem vida no altar, e pessoas que têm a vida no altar. E na verdade eu fiquei receiosa. Falei: Deus, vem comigo, fica intercedendo. E de repente Deus me surpreendeu. Ela falou assim: quando você estava ali naquele ciclo de oração, Deus me revelava a sua vida. E o Senhor falou que era para eu orar por você. E eu fiz prova de Deus. Ela falou, eu falei: Deus, eu não vou até ela. Se for para eu orar por ela, o Senhor vai trazer ela até aqui. E ela disse que quando ela estava orando por uma outra jovem, Deus falou: levanta a cabeça e abre os olhos. Quando ela levantou a cabeça e abriu os olhos, eu estava de frente para ela. Irmãos, de repente, eu vejo o amor de Deus, pastora, pela sua vida. Porque uma pessoa que não nos conhecia, e de repente Deus tomou aquela mulher e falou assim: filha, grande foi os dias difíceis que você passou por esses dias. Foram lágrimas, foram desespero, mas eu acompanhei de perto. Eu estava com vocês. Desse jeito, Deus falou: eu estava com vocês. E Deus falou assim: eu te escolhi. Eu te levantei para tu cuidar da minha, porque a minha é ungida. Aleluias. E ali eu comecei a chorar, porque essa mulher não sabia da minha vida, não sabia que eu tinha saído de uma UTI ali com a pastora. E Deus falou assim: filha, eu tenho zelo e amor por a vida daquela. E não ia ser qualquer um que ia tocar no corpo dela, porque ela é autoridade na terra. Oh, aleluias. E naquele instante, eu me senti agraciada. Deus falou de várias coisas no íntimo, a qual nós passamos ali naquele lugar. E eu tenho certeza que muitas pessoas podem até ter julgado, falado, porque eu saí da minha casa, deixei meu esposo, fiquei 9 dias ali. E Deus cuidando do meu esposo, porque eu não podia sair dali. E eu ouvi algumas pessoas até dizer, mas quando o Senhor falou comigo, em momento nenhum eu senti como um peso, mas eu me senti honrada. Eu me senti escolhida do Senhor. Para mim foi um privilégio poder ter ficado ali guerreando com ela. Foi um privilégio poder estar ali, porque Deus me escolheu, porque Deus te ama. Aleluias. Deus me escolheu e escolheu essa igreja para estar clamando por você, porque você é preciosa, porque você é linda, porque você é cheirosa, você é maravilhosa e é uma autoridade de Deus. Então Deus, ele não terminou o propósito, ele está apenas começando, ele nos aperfeiçoa. E Deus, ele vai fazer coisas ainda maiores sobre a sua vida. Eu não sou a mesma Kátia que entrou dentro daquela UTI, assim como ela saiu dali transformada. Então eu glorifico a Deus e cada oração que foi feita por você, por mim, pela igreja na terra. E eu só posso te dizer: pastor, eu te amo. Eu te amo, você é uma mãe a qual Deus me deu. E o maior presente que eu poderia ter recebido neste ano é a sua vida. Para mim não tem recompensa maior do que te ver sorrindo, do que te ver fazendo a vontade de Deus. Então que Deus possa te prosperar ainda mais na terra. E no nome de Jesus, que nós possamos ser moldadas todos os dias. E que nós nunca venhamos esquecer daquilo que nós passamos naquele lugar. Porque foi para a honra e a glória do Senhor. E através disso, vidas serão alcançadas e transformadas. Eu tomei posse do meu chamado, daquilo que Deus me chamou, porque eu fui tratada por Deus, eu fui trabalhada por Deus, e eu quero fazer a obra, assim como a senhora quer fazer a obra. Eu quero ganhar almas, eu quero viver o propósito de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos passar um vídeo. Foram algumas fases, né, da qual a pastora enfrentou ali. Na verdade, nos piores dias, não tinha como tirar uma foto. Então, ali já é praticamente um período da recuperação dela. Mas é só para vocês verem um pouquinho da glória de Deus. Amém?
Deus tem alcançado, Deus tem trago resposta de oração. E é só cura, é só vitória. Eu permaneço orando, porque logo nós estaremos aí na honra e a glória do nome do Senhor. E ela diz que ama cada um de vocês. Eu estou orando por ela. Amém. Um beijo. Beijo. Vencemos, princesas lindas, maravilhosas.